tempo. As crianças que já movimentavam, uai, as crianças eram mais simples do que hoje. Para levar para ir para uma escola, a gente tinha que levar e buscar. E eu, a minha pessoa, quando eu era criança, que eu fui para a escola, eu andava mais de 2 quilômetros a pé para chegar na cidade para poder entrar na escola. Ficava 4 horas e saía, ia subir a serra para chegar em casa, passando debaixo de uma mata para sair aonde a gente morava. As escolas naquele tempo eram bem escassas, né? Havia muita escola, não havia? Hã? Não havia muitas escolas, não haviam naquele tempo? Não havia muita escola não. Eu andei longe porque tinha que ir na cidade, não havia escola, não havia ninguém para ensinar. Quanto é longe que só diz assim? Traduz em... quanto tempo mais ou menos? Quanto... Hora? Era horas? Quilômetros? Isso? A gente andava assim mais ou menos 2 horas. 2 horas? 2 horas. Só tinha vontade de estudar, hein? Brincando ainda, pulando para fora. Então, as crianças eram felizes? Era feliz. Era feliz e não sabia, meu filho. A gente era feliz e não sabia. Que coisa. Como eu era feliz aquele tempo que eu ia para a escola. A senhora aprontou muito? Hã? A senhora aprontou muito quando era criança? Não, eu não era muito aprontadeira, eu gostava era de estudar, bastante. E era só eu e o meu irmão, não tinha meninada de fora, de maneira que a gente brincava, mas brincava um brinquedo mais oculto. Era a senhora e o irmão dela, eram quantos irmãos? Vocês eram quantos irmãos no total? Que ia comigo? Era só um que foi, era só eu e meu companheiro só, os outros não. Mas de irmãos mesmo, quantos só já tinha? Vocês eram quantos irmãos? Nós era 13 irmãos. A família que teve tinha muitas crianças, né? 13 irmãos, mas nem a metade estudou. Quem estudou foi só eu e o meu irmão, que era meu companheiro mais velho que eu. Os outros ficaram todo mundo na favela. Mas era por causa da dificuldade? A distância era demais e eles não sei o que deu, que não, os outros não estudam não. Mas era mais por causa da dificuldade? Era mais por causa da dificuldade? Era mais por causa da dificuldade? Quanto mais é por conta da dificuldade. A pessoa morava, mas eu morava lá naquele centro de roça, no meio de uma mata, só que era bom que tinha fruta por todo canto. Toda a fruta que você quisesse pegar, você podia escolher no meio da chácara que a gente tinha. Mas a gente andava muito. Saí de casa 8 horas, chegava no grupo 12 horas, entrava para o grupo, ia para a escola. Quando era 4 horas da tarde, eles viravam. A gente saía, pegava a estradinha, atravessava um rio, subia a serra, chegava lá em cima, atravessava um ribeirão, que era quase um rio. Quando era 5 horas da tarde, a gente estava passando debaixo de uma mata, e eu passava morrendo de medo ainda, dentro da mata, a boca da noite, para poder chegar em casa, onde é que a gente morava, e chegava em casa assim, mais ou menos 5 horas. Havia muitos perigos, né? E eu chegava doida também, pulando nos pés de fruta, panhando uma laranja aqui, panhando uma outra ali. Nós estamos falando mais ou menos de quantos anos, né? Isso era mil e quanto, mais ou menos? Era 1900 e quanto? Quando eu estudei? Eu sou de 1925. Não, agora eu lembro. Na meia que Getúlio Vargas é a presidente, eu estava estudando.
tem um bom tempinho. É 1935, 36, 37, 38. É nessa meieira, da meieira que Getúlio Vargas governava, que eu estudava. Era raro as crianças conseguirem estudar, formar naquele tempo, né? É o que a gente se ouve dizer, que havia muitas dificuldades, né? Formar assim para um médico, para coisa assim, era bem difícil, não era fácil, difícil, não. Né? Era bem difícil. A senhora nasceu qual cidade mesmo? Coroaci. Coroaci, Minas Gerais, né? Nasci dia 18 de outubro de 1900 e... Peraí. Eu estou esquecendo a era. Eu falo isso toda hora. Me distraí. 18 de outubro... Não, mas não tem problema não, né? Os anos que eu tenho a ver, conta. É claro que não, né, a senhora... Acho que é 1925. Faz muito tempo mesmo. A senhora é uma pessoa para lá de especial para muitas famílias, né? Diz para nós que assim, quantos, só tem ideia de quando a senhora que é parteira, né, quantos partos a senhora chegou a fazer? Tem uma ideia assim mais ou menos, assim, não precisa ser exato, né, que são tantos. Mas isso é difícil para me dar conta dos partos que eu fiz, foi muito. Você vê que só que nós estamos sabendo aqui, você sabe, foi 6. Né? Isso. Só de uma pessoa. Outra lá adiante, 5. Né? Outra 3. De maneira que não dá nem para contar tudo. A senhora está dizendo que essas crianças são como os filhos. Então só tem filhos que muitos filhos só tem espalhado por esse mundo afora, né? Mas tem muito filho espalhado por esse mundo fora mesmo. As famílias dessas crianças, certamente, né? Porque elas são gratas à senhora por todo esse trabalho lindo que a senhora fez. Mas mais ou menos são. Né? Tem bastante atenção comigo. Não posso reclamar não do meu povo, não. Eles têm bastante atenção. Todo mundo me trata muito bem. Havia muita afeto, né, naquele tempo, né? Esse tempo do país agrícola, que nós estamos falando num tempo de um país agrícola, onde a maioria das pessoas moravam nas fazendas, nos interiores, elas eram agregadas a essas fazendas, né? Como era, né, viver nesse tempo sem muitos recursos, né? Como era assim viver naquele tempo? Como as famílias se comunicavam, se tratavam umas para com as outras? E era bem difícil, porque não havia um telefone, né, para comunicar. Para comunicar, ou uma carta, ou a pessoa andar muito para ir na casa daquela pessoa para comunicar. Era até lá para... Não era fácil para comunicar, não. As pessoas andavam muito assim, de pé naquele tempo? Andava, no caso. E eu mesmo andava de pé, Deus
das 8 horas da manhã até o meio-dia, eu andando de pé, pulando para a estrada fora, para chegar na cidade onde é que eu estudei. E voltava para trás, viajava essa mesma distância, subia a serra, atravessava rio de menino à pronta mesmo. Passava em lugar perigoso, atravessava rio, num lugar chamado Ponte de Pedra. A gente atravessava aquilo lá bom. Igual hoje, eu acho que hoje o povo está tudo em passo de água lá. É bem capaz. Hoje nós estamos vivendo realmente com uma falta de água muito grande, né? Eu acho que em todo o globo terrestre, né? A senhora recebia muito agrado assim por esse trabalho? Que a senhora, pelo que a senhora está dizendo, a senhora dedicava o tempo da senhora, né? Quanto tempo a senhora ficava durante o período que a mulher estava para ganhar uma criança, né? E após, depois que ela ganhava essa criança, a senhora deixava ir para casa? Como é que funcionava? Eu deixava e ia embora para minha casa. Aí tinha alguém que queria fazer a gente um agradozinho, a gente aceitava, né? Outros não. Era só agradecer, obrigado, Deus te pague e pronto. A maioria sempre era assim. Porque era uma coisa engraçada, né? Já estava já fazia isso, vinha para as mãos da gente, porque a pessoa não tinha condução, não tinha um comércio perto, um hospital para ajudar, e nem nada, é onde que sobrava isso para a gente fazer isso, tudo que eu fiz. Só que eu fazia com prazer. Isso eu quero falar para o mundo inteiro saber. Que eu fazia um papo que hoje fazia outro de tarde, quando pensava que não vinha outro, eu fazia tudo com prazer, eu fazia tudo alegre, rindo e cantando, feliz. Quer dizer, a senhora trazia, ajudava as crianças a vir ao mundo de uma maneira com muita satisfação, porque a responsabilidade é muito grande, havia riscos. Havia risco. Né? A responsabilidade era grande, mas Deus teve dó de mim, que eu levei meu tempo e fazia isso tudo com prazer e nunca teve novidade nenhuma comigo, nem com as minhas criancinhas que eu arrumava. Hoje já está tudo, a gente já está homem grande, todo mundo faz família também, e eu fico feliz no meio do meu povo. A senhora estava dizendo que fala pra gente o último parto que a senhora fez. Como foi? O último parto que eu fiz foi na rua, na cidade. Eu mudei para a cidade e falei que não ia mexer com parto mais. Ia largar. Só que eu fui morar de frente a uma dona que estava grávida. Aí quando deu o dia que a dona adoeceu, a dona mandou lá numa distância muito longe para chamar uma velha, muito velha, para vir para fazer o parto. E eu morando ali pertinho, né? Aí a dona não sustentou esperar a velha vir, que a outra era bastantinha velha, né? Ela deu à luz a menina nasceu, mas nasceu enforcada, ó, com cordão umbilical. Aí quando a mulher nasceu com o menino, a menina estava com cordão umbilical enforcando ela, aí a mãe dela me chamou. Aí eu cheguei lá e falei assim, nossa, a menina está morrendo enforcada. E fui só abaixando assim, a outra velha disse, não mexe não, espera a outra. Eu falei assim, não, vou mexer, não vou deixar a menina morrer não. Abaixei de lá e fui desenrolando assim, fui desenrolando até que desenrolei, tudo que veio. Quando eu tive que eu levantei, a menina chorou, chorou, que de lá da minha casa o Adice escutou o choro da menina. Que coisa linda. Aí a mãe dela falou comigo assim, é bobagem esperar, dona Ana, a senhora fez tudo aí, a senhora que deu vida à menina, pode cortar em vida da menina.
Aí peguei a tesoura, arrumei com o sanguinho da menina. Hoje essa menina já é mãe de família. Que coisa bacana. É, Tá, é, né, tá certo. Né, muito obrigado, foi um prazer falar com a senhora. Tenho certeza que todos os meus internautas vão gostar muito dessa história, porque é uma história muito linda e faz, né, faz justiça. Né? A senhora que foi parteira durante tanto tempo, foi bastante, né, todos, tenho certeza, são gratos, todas as famílias são gratas à senhora pelos partos. A senhora fez, porque é algo muito perigoso, difícil, só salvou vidas e mais vidas, né? E eu tenho certeza, e assim tem outra senhora e outras tantas parteiras, né, que também fez um trabalho tão bonito, algo que conta a história do nosso país, do tempo agrícola, né, que pessoas guerreiras como a senhora fez algo tão extraordinário e, né, e tão maravilhoso. Então aqui eu encerro, né, com a dona Cecília essa entrevista maravilhosa. Rodrigues de Souza.